projetar ali, tem uma placazinha, duas placas, Heaven and Hell. Heaven significa céu, Heaven significa céu, e Hell significa inferno, né? Hellmans. Quem gosta de Hellmans? Hellmans, homens do inferno. Ui, tem nada a ver não, pastor? Bom, tudo bem, tem nada a ver. Há um texto bíblico que nós vamos usar como base para essa mensagem dessa noite. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Queria que nós lêssemos numa só voz. Vamos lá? Acho que vai projetar ali, está lá? Tem no seu esboço de mensagem para você poder anotar e estudar um pouco mais da palavra no decorrer da semana. Vamos ler juntos? Vamos lá? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mais uma vez, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pai Todo-Poderoso, no nome precioso de Jesus, nós nos dirigimos ao teu trono de graça e de glória, agradecidos pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, pelo cuidado, pela proteção, pela sustentação, pelo consolo e conforto do Espírito Santo do Senhor. Fale aos nossos corações nessa noite, Pai, para nós entendermos sobre o que é batalha espiritual e de qual lado nós estamos nessa batalha, Pai. Fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir dessa palavra, né? Diabo, né? Satanás, né? Lúcifer, capeta. E aí vem um tanto de apelidos para ele, né? Alguém disse que para não chamar o diabo de diabo, colocou o apelido nele de Didi, né? Didi, ou então Sassá, né? Satanás. E é muito comum ouvirmos no meio evangélico esse termo, batalha espiritual. Houve uma época na qual esse tema ele virou modismo. Se falava muito em batalha espiritual. Batalha espiritual. Soldados levantaram-se aos milhares e manuais de guerra foram escritos a centenas, detalhando ações ensinadas e ensinando também estratégias. Há um livro que eu não recomendo nenhum cristão ler, nem descrente ler, chamado Porcos na Sala. Pelo amor de Deus, põe fogo se você tiver esse livro. Esse livro, do início até o final, só tem capeta. A guerra foi travada, mas poucos resultados positivos foram colhidos. Qual o motivo para tantos fracassos? Porque em alguns lugares funcionou e outros não? Um dos pontos importantes geradores de fracassos é menosprezar o inimigo, ou não conhecê-lo o suficiente. Por isso, essa proposta de fazer uma série sobre livre, mas antes de falar sobre verdadeira liberdade, há a necessidade de falar sobre batalha espiritual, como introdução. A Bíblia deixa claro que o diabo é extremamente sagaz e tem poder, ou tem força, tem em suas mãos força para fazer grandes feitos e conhece profundamente o ser humano. Ele sabe todo o seu passado. Satanás sabe, ele não sabe do seu futuro. Ele conhece todas as chamadas estratégias de guerra e está devidamente preparado com o seu exército para anular os possíveis ataques e pronto para um contra-ataque eficaz contra a igreja do Senhor. As histórias narradas em livros vitoriosas não se aplicam necessariamente em outras regiões ou cidades. O opositor já conhece os passos e está pronto para a resistência. É aconselhável ler algumas dessas narrativas, mas fazer uso das mesmas práticas não é sábio. Como eu disse para você, como é a citação desse livro, né? Porcos na Sala. A batalha espiritual, como o nome afirma, é travada num campo, no mundo espiritual. A batalha não é segundo a carne, embora, há um texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Não é contra homens, sim,
contra Satanás. Há um texto bíblico, Efésios capítulo 6, versículo 12: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do qual que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente o mundo da escuridão. A recomendação de Paulo, sabe qual é? Paulo dá uma recomendação a Timóteo. Ele fala assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipamos, fostes objeto, combate, ou seja, combate cada uma delas, firmando o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Diz lá 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. O soldado de Deus, ele precisa manter-se firme na fé, firme na fé. Fé, como eu sempre digo aqui na igreja, não é aquela fé natural. Fé natural todos nós temos. É na fé espiritual, algo que não se vê, não se faz conta com a fé espiritual. Não dá para se, não se fecha, as contas não se batem. Por isso que o soldado de Deus, ele precisa manter-se firme na fé, firme na rocha, firme nos ensinamentos de Cristo Jesus e procurar desempenhar com seriedade e zelo a missão confiada a cada um de nós. Em segundo lugar, a vigilância. Há um texto que diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, diz 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Isso deve ser constante, não se contaminar com o mundo, abrindo brechas, dando legalidade para Satanás, das quais o inimigo possa tocar na sua vida, possa fazer um ataque diretamente a você. A oração é tão importante quanto o ar que você respira. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, diz Efésios capítulo 6, versículo 18. Se não houver vida de oração, a derrota sua está próxima. É uma questão de tempo. A batalha espiritual engloba todos os servos que procuram vivenciar o senhorio de Jesus Cristo. Diz Filipenses capítulo 1, versículo 30, não apenas alguns, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá, assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir os ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar, diz Efésios capítulo 6, versículo 13, mas como já foi tratado antes, é indispensável que haja compromisso e vida santa. Os soldados são capacitados e protegidos pelo próprio Senhor a desempenharem a missão. Há um texto da palavra de Deus que diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo: não temas, que eu te ajudo, diz Isaías 41, versículo 13. Salmos 140, versículo 7 diz: ó Senhor, meu Deus e meu Salvador, tu me protegestes na batalha. Há um outro texto que fala que a força vem de Cristo Jesus, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado na boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele pelos séculos dos séculos, amém, diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. A vitória na guerra espiritual vem do próprio Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Não é a força do homem, não são os objetos e recitações de textos bíblicos que nos fará vencedores. Não são palavras balbuciadas quando cantamos, não são cânticos que nós entoamos, não é a força do homem, não são objetos e recitações de textos que nos fará vencedores.
Somos nesta batalha apenas soldados sob o comando do nosso general, que é Cristo Jesus. Mas talvez você poderia perguntar, pastor, sim, sinteticamente, o que seria a batalha espiritual? É a batalha constante que o cristão enfrenta contra as influências do mundo, contra a própria natureza pecaminosa, a carne, e contra o diabo. Eu sei que talvez você já deve ter ouvido falar sobre batalha espiritual. E se não é isso que você ouviu, quero dizer para você, não é isso que você ouviu, não é a verdade. Algumas pessoas, geralmente as igrejas pentecostais e neopentecostais, e aqui não quero falar das pentecostais e neopentecostais, porque também vou falar depois das tradicionais. As igrejas pentecostais e neopentecostais, a batalha espiritual para eles é tipo assim. Vocês estão assentados aí agora? Estão olhando naquele cantinho ali? Olha lá naquele cantinho, ó. Tem um diabo ali, ó. Tem um diabo ali, ó. Tem um diabo aqui, ó. Os neopentecostais trabalham assim. Ele vai andando na rua. O capeta queria me derrubar. Assim é o procedimento dos neopentecostais. Mas e os tradicionalistas? Como é que agem os tradicionalistas? Não, diabo não existe não. Conheço um testemunho de um candidato, pastor, quando ele estava no seu concílio, e ali nós somos sabatinados, cerca de 300, 400, 500 perguntas que são feitas para o candidato. Todas as perguntas que fizeram para ele, quando chegou na última pergunta final, um pastor perguntou: o candidato, você acredita na existência do diabo? Aí o pastor respondeu, o candidato: não, diabo não existe, diabo é negócio da cabeça da gente. Última pergunta encerrada. Quando termina as últimas perguntas, os pastores saem para poder fazer a avaliação do candidato. O candidato fica esperando, e aí quando os pastores começaram a fazer a avaliação, primeiro o pastor disse, o presidente diz assim: olha, esse candidato foi excelente, ele acertou para mim todas as perguntas, foi capaz de falar muito bem sobre a eclesiologia, que é o estudo da igreja. Ele falou muito bem sobre a receptividade de membros, a demissão de membros, como é que se faz um pastoreio. Mas um outro pastor lá disse: olha, eu sou contrário, para mim a pergunta crucial ele errou. Mas qual? Aquela quando perguntaram para ele se ele acreditava na existência do diabo, e ele disse que não. Nós não podemos aprovar um pastor que crê que o diabo não existe. Aí um outro pastor levantou a mão e disse: por isso mesmo que eu sou favorável que ele seja aprovado nesse concílio. Vamos aprovar ele no concílio, porque na primeira semana que ele começar o ministério dele, ele vai conhecer o diabo. Não pode botar ele lá, não tem como correr. Mesmo sabendo que há muitos padres e pastores que não acreditam mais na existência de Deus, padres e pastores que não creem mais na existência de Deus, é melhor colocar um cara para experimentar a existência do diabo do que duvidar de Deus. E por isso que a gente fica pensando: pastor, mas então o que é e tal, né? Aí tem que fazer uma corrente 7 sexta-feira, e aí tem que fazer um desencapetamento total, né? Desencapetamento total. Eu fico imaginando. Pois bem, vamos para cá. A Bíblia diz que Deus é o criador de Lúcifer. Foi Deus quem criou Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz no céu. Mas quem criou Satanás não foi Deus. Quem criou Satanás foi Lúcifer. Bora botar os pingos aqui nos lugares corretamente. A Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 12, que 1/3 dos anjos caíram do céu. 1/3 dos anjos caíram do céu. Onde é que eles estavam? Estavam no céu, glorificando a Deus. Eles se rebelaram juntamente com Satanás, e eles foram expulsos do céu, foram jogados na terra, ou nas regiões celestiais, como diz por aí.
Satanás, ele não é onipresente. Onipresente é estar em todos os lugares que se fizer necessário. Ô pastor, o senhor que pensa. O diabo ataca ali, pastor, o diabo ataca ali, o diabo ataca aqui, o diabo ataca. Pois é, mas vão lembrar? 1/3 dos anjos que caíram. Onipresente é só Deus. Onipresença significa Deus se faz presente aonde for necessário. Não é aquela frase, não, Deus está em todos os lugares. Não, claro que não. Espera aí, deixa eu ver se está aqui dentro. Tá não, então não é em todos os lugares. Deus se faz presente em todo lugar que se faz necessário. Pois bem, mas existem alguns homens que trabalham conscientes para Satanás. São seres humanos. Olha, tem 1/3 dos anjos caídos que estão trabalhando para Satanás. E tem alguns homens que trabalham conscientes para Satanás. Vamos ver? Primeiro vídeo, solta para nós aí, primeiro vídeo. Presta atenção aí no primeiro vídeo aí. Essa não, viu? Aumenta o volume para mim, por favor. Rapaz, estamos aqui direto do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, fazendo essa palavra correr. E sabemos que nós seremos transformados junto a Ti. Olha o evangelismo aí, ó. Fazendo apologia para você não torcer para o Flamengo, não. Você torce para o time que você quiser. Isso aqui é um movimento chamado Crescendo em Graça. Vocês viram lá o número 666? Quantos viram? Beleza, então alguns enxergaram lá. 666 é a marca da besta. Vai lá para a Bíblia, capítulo 13 de Apocalipse. Esses caras estão trabalhando para o anticristo. Vocês viram lá, entregando lá um folheto? Vocês viram lá? Viram, não viram? No ônibus. Esses são caras conscientes trabalhando para Satanás. Está fazendo no Maracanã porque era um dia do jogo de Flamengo e Vasco, dá muita gente, eles se vestem da camisa do Flamengo, colocam o número lá atrás, 666. Mas o que advoga essa seita? Sexo livre, transe à vontade. Sabia disso? Outra coisa, se drogue à vontade. Bom, não vou aqui pregar sobre essa seita. Tudo bem. Desculpa se tem alguém aqui o que eu vou dizer agora, mas eu preciso dizer. Os macumbeiros trabalham declaradamente para Satanás. Não tem como correr. Não tem como correr. E não existe fazer um trabalho para desmanchar um outro trabalho. Não existe, isso não existe. Vou fazer um trabalho para fazer esse trabalho. Não existe. Essa semana fazendo uma visita a um irmão da igreja, e essa pessoa me disse: pastor, eu vi com esses olhos que a terra há de comer uma pessoa macumbeira fazendo um milagre, uma pessoa de chegar de cadeira de rodas e sair andando. Como pode ser isso, pastor? Ei. O diabo tem poder, não tenha dúvida, ele tem poder. Pastor, mas eu também ouvi da boca de um macumbeiro que a decisão que eu tinha tomado de seguir a Cristo era a melhor decisão, porque eles não tinham como tomar mais essa decisão, porque agora o destino deles somente era as trevas. Ô, gente, se macumba fosse bom, não chamava macumba, chamava boa cumba.
É um negócio declarado. É declarado, não há como correr. Então esses são homens, são seres humanos. Ele fala no vídeo assim: papai, nós estamos percorrendo a tua palavra para o mundo. Esse papai aí é um novo Jesus Cristo, lá de Porto Rico. Bom, eu não vou pregar sobre isso. Vamos para cá. Alguns homens trabalham conscientes para Satanás. Alguns homens trabalham inconscientes para Satanás. Inconscientes. Uns trabalham consciente. Quem é consciente? Não, estou trabalhando mesmo. Para quem? Estou trabalhando para o diabo. Alguns homens trabalham inconscientes para Satanás. Os exemplos: sistema, mídia, novela, parada gay. É impressionante que se a gente ficar pelado na rua, a gente é preso, mas se os gays ficam pelados, eles não ficam presos. Eu não sei porquê. Leis aprovadas. Tá, e para isso eu tenho 3 vídeos. Vamos por etapa. Segundo vídeo, pode soltar, por favor. Presta atenção aí no segundo vídeo. Pode soltar. Você é uma mulher muito bonita, Marcela. Sensual. Essa situação toda é inesperada para mim. Mas de alguma maneira é excitante, eu confesso. É uma surpresa muito grande. Assim você me provoca. Já chorei. Tá bom, pode parar. Já sofri. Pastor, graças a Deus que eu não assisti isso lá em casa. Não assistiu não, mas está assistindo outras novelas? Sistema. Pode tirar. Isso, traz para mim. Pastor, mas como é que o senhor tem coragem de passar um negócio desse aqui na igreja? Ah, tá, lá na sua casa pode. Na igreja não pode não, na sua casa pode. Sistema. Eu fico insistindo, acho que eu vou mandar um e-mail para a Rede Globo para poder fazer uma novela, eu e Elian. Nós temos problemas, mas nós temos muitas coisas boas também. Sistema. Não, pastor, mas... Bom, essa aí é uma cena leve, né? Eu poderia passar uma cena mais picante, aí só no Atitude. Atitude eu passo. Apesar que o... Como é que chama o programa? A Liga passou umas lá picantes, né? E menores de 12 anos não poderia assistir. Aqui não tem nenhum menor de 12 anos. Mais novo aqui sou eu, né? Beleza? Tem mais um outro vídeo. Passa lá para mim, o terceiro vídeo, Jéssica. Pode ficar tranquilo, que agora vai aliviar mais. Engenheiro especializado em tecnologia, que é o Leonardo Menezes. Tudo bem, Leonardo? Bom dia. Tudo bom? De quem é o dono desse chip aqui e que vai me dizer o que existe de novidade, porque eu soube que agora tem um chip que se implanta subcutâneo, é isso? É verdade. Esse chip passa a fazer parte do corpo da pessoa. E através desse chip é possível localizar e ter todas as informações armazenadas sobre a pessoa, como tipo sanguíneo, como endereço, telefone, RG. É um identificador geral. É um identificador que pode ser utilizado também para a segurança da pessoa. Tá, as pessoas que se propõem, obviamente, quem tem um chip desse, autorizou que alguém, é um médico que implanta isso, é isso? É, um médico através de uma cirurgia. Quer dizer, é uma pequena cirurgia, uma microcirurgia? Microcirurgia. Mostra a foto para mim do chip que a gente pegou na internet, porque ninguém está muito disposto a mostrar, assim, essas coisas. Olha lá, Lourinho, tá vendo? Lá dentro tem uma engenhoca tecnológica, né? E isso aí é micro. É do tamanho Ok. Aí o pessoal, pastor, então é isso aí que é a marca da besta. Irmão, não vou falar da marca da besta, estou falando do sistema de Satanás. Está no Brasil. Tá? É no Brasil. Eu não mostrei nada de fora. O Maracanã é no Brasil. A novela é brasileira, não é mexicana não. Tá? Esse chip aí é tecnologia brasileira. Esses são
Pastor, mas eles sabem que eles estão trabalhando para Satanás inconscientemente. Quarto vídeo, pode soltar. Depois de tantas polêmicas envolvendo a união de pessoas do mesmo sexo, a Justiça de São Paulo deu mais um passo para conceder aos casais homossexuais exatamente os mesmos direitos dos heterossexuais. Nessa, no interior de São Paulo, a decisão é sobre um casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Justiça de Jacareí autorizou o primeiro casamento gay do país. Uma das diferenças do casamento para a união estável é simbólica, mas tem uma grande força. É que no casamento, além dos direitos relativos, por exemplo, a planos de saúde e herança, um companheiro pode receber o sobrenome do outro. O cabeleireiro Sérgio e o comerciante Luiz André estão juntos há 8 anos. Quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva em maio desse ano, os dois comemoraram a primeira vitória do casal. Hoje eles estão ainda mais felizes. O juiz Fernando Henrique Pinto, da 2ª Vara da Família em Jacareí, autorizou que eles se casem no civil. No despacho, o juiz diz que a conversão de união estável para casamento está prevista na Constituição Federal e no Código Civil, e que o motivo maior de uma união humana é... Ok, pastor, que ridículo, né? Ridículo. Feriram a Constituição Federal, que é onde que reconhecia que família é composta por homem e mulher. Era uma cláusula pétrea que não se mexe, mas mexeram. Sistema. Por isso que nós temos que estudar mesmo. Estudar para ocuparmos estes lugares como juiz e fazer as coisas diferentes. Sistema. Estamos falando de sistema. Pessoas que estão trabalhando inconscientemente para Satanás. Pois bem, mas tem mais um outro grupo que trabalha para Satanás. São os crentes. Sim. Crentes. Há alguns crentes que trabalham inconscientemente para Satanás. Não, pastor. Se eu pedisse para dizer aqui, né? Qual crente que trabalha aqui para Satanás? Não vai aparecer um que vai levantar a mão. Escuta aqui. Toda vez que você não submete à vontade de Deus, você sabe de quem que você está se submetendo à vontade? De Satanás. Ou você trabalha para Deus, meu irmão. Não quero aqui afrontar nenhum católico. Não quero afrontar, tá? Não quero afrontar. Mas vou falar pela maioria dos crentes. Os crentes, as mulheres, antigamente, antes de se converter, eram super devotas de Santo Antônio para poder casar. Pastor Lopes era super devoto de São Geraldo antes de ser curado pelo problema dos rins. Minha mãe era super devota de Nossa Senhora Aparecida antes de se converter a Cristo Jesus. E depois que se converteu, trocaram de santo. Não, pastor, Santo Antônio mais não, São Geraldo mais não. Lá vai eu pagando a promessa, vestido de São Geraldo, né? Lá fui eu, paguei a promessa, está pago. Isso faz 35 anos, quase 35 anos atrás. Pois bem, aí quando se converte, alguns crentes trocam Santo Antônio por Mamon. Alguns crentes trocam Santo Antônio pela Santa Televisão. Alguns crentes trocam Santo Antônio ou São Geraldo ou Nossa Senhora pelo time de futebol. Eu não vou falar qual é o time, não vou falar. Trocam o São Geraldo pelo jogador de futebol, pelo artista. Se eu não submeto à vontade de Deus, eu vou me submeter à vontade de Satanás. Quantos crentes que não estão dobrando os joelhos aos santos, às imagens de barro, mas estão dobrando aos joelhos a Baca e a Diana? Quem sabe, sabe. Alguns crentes trabalham inconscientemente para Satanás. Exemplo disso, Pedro. Jesus chegou para ele e falou assim: Pedro, para trás de mim, Satanás. Pedro chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu não estou acreditando que você vai morrer para esse pessoalzinho aí, né? E Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás.
Conheci um casal, Elian sabe de quem eu estou falando. Se converteram na época nossa. Se converteu na época nossa, eles não é da nossa igreja, não era da nossa igreja. E há um bom tempo agora atrás, eles desconverteram. Eles estão novamente botando o andor aqui para carregar o santo. Fizeram como o cachorro que vomitou e com o seu próprio vômito está comendo novamente. E interessante que crentes inconscientes que trabalham para Satanás podem deixar de ser crentes e tornarem homens inconscientes trabalhando para Satanás. E homens inconscientes podem tornar-se homens conscientes trabalhando para Satanás. Eu fui colega de uma pessoa na juventude. Ele era muito de grupo de jovens na igreja católica. E por tristeza minha, recentemente eu fiquei sabendo que hoje ele é um pai de santo no terreiro de Umbanda. Tudo isso é batalha espiritual para destruir a sua família, para destruir o seu lar, para destruir a sua moralidade, para destruir o seu caráter. Rapidamente, então vamos lá. A batalha espiritual é uma realidade, preencha aí. A batalha espiritual é uma realidade bíblica. Já no início da Bíblia vemos tal batalha sendo referida em Gênesis no capítulo 3, versículo 15. Quando, ao pronunciar o juízo contra a serpente, o diabo, Deus diz que sempre haveria amizade entre Satanás e os descendentes da mulher. E o descendente da mulher, Jesus, pisaria a cabeça da serpente que morderia o calcanhar dele, a crucificação. O crente precisa ter consciência que existe uma batalha, cuja guerra é travada no coração humano e na história dos seres humanos. O inimigo das nossas almas não quer que estejamos conscientes dessa batalha. Não existe isso não. Esse negócio aí o pastor está inventando. Não, para quê? Ele procura convencer a todos que tudo que acontece é normal e pura casualidade. Eu não gosto de ouvir, irmãos, por favor, não me faça ouvir isso. Não gosto de ouvir quando as pessoas falam assim: pastor, é assim mesmo. Toda igreja é assim mesmo. Irmão, você está sendo um sapo que está dentro de uma vasilha que está esquentando e daqui a pouco você vai morrer queimado. Não concorde com a situação do mundo. Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não, pastor, não esquenta não. Já liberou o casamento gay, pastor. Sabe qual é o próximo agora? Liberar as drogas. Aliás, o governo já vai dar R$900 quem fuma. Que dá uma puxadinha, né? 900. A bolsa prostituta, a bolsa gás, a bolsa não sei o que. Tá pouco, agora vai dar 900 para quem puxa. Daqui a pouco vem a legalização do aborto. E a legalização do aborto é aquela história, quando uma mãe chega com seus 2 filhos diante do seu esposo, e ela grávida, ela chega para o médico e fala assim: doutor, eu preciso que o senhor faça uma coisa aqui. Eu preciso que o senhor mata essa criança aqui, mata esse feto aqui, porque eu já tenho 2 filhos e não posso agora ter esse filho. E o doutor falou para elas: fácil, escolhe uma das duas, vou matar uma dessas duas aí. Não, doutor, essas duas aí não. É a mesma coisa, sistema. E a gente vai concordando. Não, pastor, os gays também têm seu direito. Tem, eles têm o direito deles. Não sou contra os homossexuais, eu sou contra o homossexualismo. Não sou contra as prostitutas. O nome moderno chama garota de programa. Eu sou contra a prostituição. Não podemos misturar as coisas. O inimigo das nossas almas não quer que estejamos conscientes desta batalha, que é uma realidade da palavra. Ele procura convencer a todos que tudo que acontece é normal, é pura casualidade. Seria isto verdade? As coisas absurdas que sucedem a cada instante são normais. Os crimes, as tragédias, as injustiças, as distorções sociais e destruição desenfreada na família, os valores morais da ética, será isso tudo casualidade?
O governo essa semana acabou de liberar uma autorização para vacinar as crianças de 10 anos contra HPV. O que é HPV? É uma bactéria que se dá no relacionamento sexual. Criança pegar HPV. No ano passado foram 4.600 pessoas contaminadas. E aí aparece uma mamãe do lado que fala bem assim: não, eu tenho que dar uma vacina na minha filha mesmo, porque afinal de contas, né, eu vou antes precaver. Olha, não precaver não. Não existe nada que precaver a não ser sexo no casamento. Segura, rapaz. Segura, moça. Porque senão você vai pegar HPV. Até os 30 anos você vai dar um câncer, chamado câncer de útero. Câncer de colo de útero. E aí vai aparecendo as doenças. E aí as mulheres não engravidam. E aí aparece um tanto de doença. No confronto entre Jesus e Satanás, quando o seu ministério terreno, Jesus enfrentou a oposição de Satanás, que o tentou no deserto. A palavra diz que mesmo Jesus, como homem, não cedeu às tentações. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A palavra ainda diz mais que Jesus venceu a Satanás como homem. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Ele participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. O combate das trevas também contra a luz. A Bíblia diz claramente que aquele que está em Jesus está na luz e sofre oposição das trevas. É impressionante. O pessoal faz um bocado de chacota, né? Ah, pastor, é brincadeira esse negócio aí. É brincadeira, falar o que? Sexo só no casamento? Não, pastor, isso aí é do seu tempo para trás. Nosso não. Pois bem, as consequências a humanidade está colhendo e vai colher mais. Segundo lugar, preencha aí: conhecendo os adversários. É impossível passar desapercebido o que acontece no mundo espiritual. Todo crente é vítima de ataques constantes que ocorrem no viver de cada dia. É preciso urgentemente, irmãos, igreja, é preciso urgentemente acordar do sono da indiferença e da posição derrotista de que tudo é assim mesmo, conformando-se com uma vida medíocre, pobre, infeliz e fracassada. Os três adversários que não dão trégua aos crentes são, de fato, a carne, o mundo e o diabo. E para vencê-los é preciso revestimento do poder do Espírito Santo. Que eu lembro muito bem aqui, nós éramos capela aqui, estávamos terminando uma celebração, e aí de repente correram atrás de mim: pastor, corre aqui, o capeta está manifestando ali. Aí eu cheguei lá, a mulher, que depois eu fui sabendo que era amante, estava em cima da garupa de um motoqueiro, de um homem, e ela fazia assim: pastor, tira ela daqui. Eu falei assim: não, nela eu não toco não. Não, pastor, tira ela, que senão ela vai morrer. Não, não vai morrer não. Você tira ela daí da moto. E ela botou essa mulher no chão. Os irmãos devem lembrar dessa situação aqui. E ela vinha para cima da gente como se fosse um leão. Oramos. E não foi no nome do pastor Lopes não, hein? O pessoal pergunta: lá na sua igreja, o pastor da sua igreja expulsa demônio? Eu não dou cartão vermelho para ninguém aqui não. Quem expulsa é Jesus. Agora tem pastor aí que expulsa 30 demônios por dia. Eu tenho que perguntar se ele está trabalhando para Jesus ou se é para o diabo, né? Pastor meu é que é bom, ele expulsa 30 demônios por dia. Vou chamar ele para expulsar um demônio de um time aí que o negócio está feio. Se é 30, só tem só 11, coloca o técnico também, né, os reservas, que resolve de uma vez. Não, nós não expulsamos demônio. Quem expulsa é Jesus. Ele que tem todo o poder. E eu lembro muito bem que os irmãos do pastor: mas agora eu estou preocupado, que nós vamos fazer uma visita para essa moça, essa dona, essa mulher aí, e quando nós chegarmos lá, pastor, se acontecer que ela manifestar de novo, por que vocês estão preocupados, irmãos? Porque o diabo vai falar dos seus pecados. O dia que ele chegar para você e falar bem assim: nossa, esse pastor da Monte Carmelo é bonito demais, esse pastor do Monte Carmelo é o melhor pastor que tem aqui na cidade, pode desconfiar, está errado.
Satanás vai acusar os seus pecados. Satanás vai mostrar o seu passado. E toda vez que o diabo mostrar o seu passado, você sabe que você fala para ele assim, ó: o meu passado, Jesus já lavou. Mas Satanás, o seu futuro é o inferno. É isso aí. E os irmãos ficaram preocupados. E naquela época eu falei: irmãos, por favor, se o diabo manifestar no seu vizinho, e se você ligar para minha casa: ô pastor, vem aqui na minha casa, porque tem um diabo aqui manifestando no meu vizinho. Eu falei bem assim: eu vou aí, mas para expulsar o demônio seu. Porque se você não for lá e impor a palavra de Deus, e em nome de Jesus não acontecer nada disso, é você que está endemoniado. Ah, pastor, mas o senhor sabe que tem alguns demônios que demora a sair. Irmãos, eu não perco o jogo do Atlético por causa do diabo não, irmãos. Fiquei sabendo de um caso que teve numa igreja aí, que os obreiros passaram a noite inteira tentando expulsar o demônio do camarada. E aí perderam a noite inteira. Eu falei assim: ah, meu amigo, eu perco o sono por causa dos irmãos, mas perder sono por causa do diabo? Vai ficar aí, meu filho, eu estou indo embora. Pastor, mas se manifestar o diabo lá na sua igreja lá, eu arrumo irmãos, alguns irmãos aqui, por favor, cata esse pessoal aqui agora, leva lá agora e começa a orar. Eu vou parar a hora da celebração. Aonde que eu vou celebrar a Deus? Para dar espaço para o diabo? Bom, algumas igrejas fazem entrevista, né? Ei, e aí? Para. Aqui é para glorificar o Senhor. Não é para glorificar a igreja. Não é para glorificar o pastor da igreja. É para glorificar o Senhor. Terceiro lugar. Perdão, antes de ir para o terceiro lugar. Não vamos não. A batalha é entre a carne e o espírito. A palavra de Deus fala de guerra interior existente na alma do crente entre a carne, a natureza pecaminosa, e o espírito. A carne, com sua concupiscência, deseja o pecado. O espírito deseja as coisas de Deus. A Bíblia diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A batalha contra o mundo é o mundanismo e suas aflições. Quando falamos da batalha contra o mundo, não estamos falando no sentido físico, planeta, terra, natureza, ar. E também não nos referimos às pessoas, porque Deus amou o mundo, as pessoas, mas queremos dizer sobre os valores terrenos e pecaminosos que enchem a humanidade. João afirma que o mundo inteiro jaz do maligno. Eu ouvi uma frase um dia no carro de um irmão, assim: eu sou o homem mais rico do mundo, porque o dono do mundo é o meu Senhor. Eu falei assim: o diabo é o seu Senhor? A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Presta atenção, irmão. Letra C, a oposição a Satanás. Estejam alertas e vigiem, diz o texto que nós lemos: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor ou ao derredor, como leão, rugindo a quem possa tragar. Tá? Primeiro, Satanás deseja que as pessoas não creiam na sua existência. Existem pessoas que creem que Satanás é um mito, inventado pela religiosidade. Segundo, Satanás coloca uma lente de aumento em si mesmo para aumentar o seu tamanho e provocar medo nas pessoas. Satanás é o cara tão burro, mas tão burro, mas tão burro, que quando ele levanta contra você, ele já sabe: já estou perdendo. E se você falar bem assim, ó, vou recuar, você vai perder. Terceiro lugar, Satanás deseja que as pessoas que creem na sua existência vivam como ele, se ele não existisse. Muitos sabem da sua existência, porém vivem de uma forma relaxada. Irmãos, olha aqui para mim aqui, irmão. Você é crente, Jesus, crente? Escuta aqui, não sei se você é consciente ou inconsciente, tá? Você que está frequentando a igreja de Batismo de Carmelo, você que está aqui nessa noite, você já entregou sua vida para Jesus? Então ouve aqui agora, ouça o que eu estou falando para você aqui agora. Não permita que Satanás te pegue e coloca dentro de um recipiente, que a água está morninha, que vai ficando mais morno, até que esquenta de uma vez e te mata. Não permita isso. Para vencer o diabo com todas as suas artimanhas, estratégias, ciladas e operações malignas, é preciso estar em sobriedade, em equilíbrio e, sobretudo,
vigilância constante. As armaduras de Satanás, melhor dizendo, as armaduras de Deus, a couraça da fé, estão a dispor, a fim de que, fortalecido no Senhor e na autoridade do seu poder, o crente se torna um autêntico vencedor. Irmãos, não adianta aquela palavra assim, aquela palavra de frase, aquele jargão que a gente usa, né? Você é um vencedor, você é um vencedor, vencedor. Que é vencedor que nada? Muitas vezes está com a vida derrotada. Tem nada de vitória. Nada. Por fim, só para entendermos, nessas batalhas não estamos sozinhos. Nessas batalhas não estamos sozinhos. O mal se propaga por 3 canais diferentes: o mundo, que é a filosofia; a carne, não é churrasco não, tá? Pode ficar tranquilo. A carne, que é os desejos pecaminosos, desenfreados; e o diabo. São os 3 canais diferentes que o mal se propaga. Se você quer vencer nessa batalha, se você quer vencer o mal, você precisa não amar o mundo, e sim amar a Deus. Há um texto da palavra de Deus, 1 João 2, 15 a 17: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Estão entendendo, irmãos? Se eu não me submeter à vontade de Deus, irmãos, numa outra vontade, que estaremos submetendo, se não for a vontade de Satanás, e vamos trabalhar inconscientemente para ele, nos vamos esfriando cada vez mais. Não temos desejo de ler a palavra, não temos desejo de vir à celebração, não temos desejo de servir, não temos desejo de orar. Se você quer vencer o mal, se você quer vencer nessa batalha espiritual, você precisa servir uns aos outros, servir uns aos outros com alegria. Além de servir uns aos outros, vence-se a carne quando vivemos pelo Espírito. Há um texto da palavra de Deus, Gálatas 5, 13 e 5, 16, diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Irmãos, em nome de Jesus. Eu sou crente mesmo, lá da igreja do pastor Lopes. Agora eu vou dar uma pecadinha lá fora, depois eu volto. Faz isso não, irmão. Pastor, vou arrumar uma esposa fora do casamento, eu sou crente mesmo, depois eu volto. Faz não, irmão. Pastor, eu vou dar uma bebidinha na cervejinha, só um pouquinho ali só, depois eu volto. Faz isso não. Não deis lugar à carne. Não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros com amor. Gálatas 5,13 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Se quer vencer a carne, precisa servir uns aos outros com alegria e andar em espírito. E por fim, precisa revestir-se da armadura de Deus, que está em Efésios capítulo 6, versículo 13 e 18. A armadura de Deus, de acordo com aquele texto, é verdade, é a palavra dele, para que quando chegar os dias maus, nós vamos cingir os nossos lombos com a verdade, com a justiça, que é praticar. Irmãos, não adianta você vir aqui domingo à noite, meu querido, ouvir uma palavra como esta e chegar logo após aquela porta, quando você sair ali, e esquecer de tudo e não praticar. Não vai adiantar nada, você perdeu o seu tempo. Poderia estar em casa assistindo Fantástico, ou outra coisa qualquer. É preciso praticar a justiça. Couraça da justiça significa prontidão para compartilhar as coisas de Deus, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, que significa fé. Você precisa exercer a sua fé. Por mais que você tenha todas as coisas, tem casa, tem carro, tem saúde, tem dinheiro, você precisa exercitar a sua fé, tomando sobretudo o escudo da fé, que é a sua salvação, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a palavra de Deus, como seu livro de regra, prática e fé.
E por fim, diz: orando em todo o tempo. Oração, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, olha aqui para mim. Eu tenho quase que 26 anos de frequência numa igreja evangélica. E desde quando eu sou pequenininho, eu tinha 14 anos, primeira vez que eu entrei numa igreja batista, eu ouço um cântico que fala bem assim: leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Quantos crentes que querem crescer a forno de micro-ondas, mas que não leem a Bíblia e que não oram? Quantos crentes que vão tentar vencer numa batalha espiritual que não está no campo humano, que nós não conseguimos ver, se não lê a Bíblia e se não ora? Querido, você já está derrotado. Sabe por quê? A Bíblia diz que quem conhece e não obedece será mais castigado que quem não conhece. Recentemente nós ouvimos falar de uma pessoa que está desviada do Evangelho, e nós falamos assim: rapaz, esse cara vai sofrer demais, porque ele conhece tanta palavra, tanta palavra, tanta palavra. Satanás vai dar um couro muito grande nele, não pode. E eu quero falar para a membresia desta igreja. Eu sempre venho falando isso aqui à frente, irmãos. Eu não sei qual é o dia que a ficha vai cair na nossa mente aqui, como membros da igreja. As nossas semanas de orações, as nossas terças de orações, não queremos envergonhar a igreja agora. É um fracasso. É nota de rodapé. É um fracasso. Nota de rodapé de prédio, do maior prédio do mundo. Um fracasso. Para servir, 7, 8, 9, talvez um 10, de 0 a 10. Mas para orar, para ler a Bíblia e para estudar a Bíblia, e aí a gente começa a entender o que se passa no campo espiritual. Não há pastor que resiste ao ministério pastoral. Não há nenhuma estrutura espiritual que se mantém sem leitura da palavra e sem oração. Você nunca vai ver, meu irmão, meu amigo, você que está nos visitando essa noite, você nunca vai ver o diabo com um chifrinho, com um rabinho. Esse irmão ainda falou comigo nessa semana, numa visita que eu fiz. Ele falou bem assim: pastor, eu fui lá no terreiro de Macumba, eu não vi o capeta não, mas Deus falou na boca do Pai de Santo, para que eu pudesse continuar o meu caminho, porque o caminho deles estavam perdidos. E ainda falei bem assim: olha, não está perdido não, você precisa entregar a sua vida para Jesus, aí você vai se livrar dela. Verdadeira liberdade se dá quando nós experimentamos a liberdade que Jesus deu para nós na cruz. Não adianta nada falar: não, eu sou livre, eu sou vencedor, eu sou crente em Cristo Jesus. Mas se eu não tomar posse, você é o pior derrotado que existe. Satanás tripudia sobre a sua vida. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê. Jesus é o Filho de Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. De qual lado você está? Eu sei que se você falar isso agora, você vai falar: pastor, eu estou do lado de Deus. Mas realmente, no seu coração, não vou pedir para você poder levantar a sua mão, não vou pedir para você poder vir aqui à frente, não vai acontecer nada com você agora de você vir aqui à frente, de acontecer isso. Agora, para aí um pouquinho só, de tudo que você estiver fazendo, ou pensando, ou mexendo, ou cutucando alguém do seu lado, e agora pergunta para você mesmo: Deus, de qual lado, Deus, eu estou? Deus, mostra-me agora as minhas atitudes, Pai,
e com essas minhas atitudes, de qual lado, Senhor, eu estou? De qual lado? No âmbito espiritual, aquilo que você não vê, talvez na sua vida está tudo travado, você é crente, você já manifestou a sua decisão ao lado de Jesus, tudo bem, talvez nem se manifestou a sua decisão ao lado de Jesus, nem ainda se manifestou, mas entenda que nesse instante, as forças do inferno estão contra você, para você tomar uma decisão lá de Jesus. Sabe por quê? Porque o dia que você tomar posse da liberdade que Jesus te dá, meu irmão, meu amigo, você será uma outra pessoa, você será uma pessoa diferente, você não mais viverá debaixo da missão de Satanás, mas viverá debaixo da missão do Senhor. Eu quero te perguntar, nessa noite, só eu e você e Deus agora, como que está a sua vida diante do Senhor? Você já entregou a sua vida para Jesus? Se você já entregou a sua vida para Jesus, de qual lado que você está trabalhando? Inconscientemente ou conscientemente, agora eu quero te pedir em nome de Jesus, consagre a sua vida, enquanto que você tem tempo, consagrar a sua vida e falar bem assim: Deus, toma conta da minha vida, Deus, que os meus atos, que as minhas atitudes, que as minhas ações, que os meus pensamentos, que as minhas palavras sejam palavras de decisão de seguir ao Senhor, de obedecer ao Senhor, mesmo que isso custe a minha vida. Isso é sério, querido, isso é sério. Você não pode ver isso, mas como pastor desta igreja, tenho visto isso várias vezes, com vários irmãos desta igreja, com vários amigos, e ainda, como eu posso dizer, uma das pessoas que se decidiram nesta igreja, aqui nessa igreja, pôde compartilhar com a gente da dificuldade tremenda, tamanha, quando ela tomou essa decisão ao lado de Jesus. É a mesma coisa, crentes estão ali frequentando a igreja, talvez está lá devolvendo o seu dízimo, uma vez ou outra serve, uma vez ou outra vem na escola bíblica, uma vez ou outra vai no pequeno grupo. Meu querido, eu não estou falando de fazer. Deus não importa com o que você faz para Ele. Deus está perguntando qual é a motivação que faz com que você faz para Ele. Pensa nisso, meu irmão, pensa nisso. É hora de você dar um 360, mudar de comportamento, mudar de atitude. Não vai ficar esperando pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua sogra, pelo seu vizinho. É você e Deus. Não se submeta mais à vontade de Satanás. Não faça ponto, não continua marcando ponto e gols para Satanás. Estou falando com todo o carinho de Deus para a sua vida. Se submeta à vontade do Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Deus, porque quantas vezes somos atacados por Satanás, somos confrontados, Pai, mas a Tua palavra nos dá a vitória através de Cristo Jesus. A Tua palavra nos liberta, Deus. Quantas pessoas que talvez não estão possessas por Satanás, mas estão possessas por algum tipo de vício, estão possessas por algum tipo de pecado que elas não conseguem se desvencilhar, Deus, e eu sei porque a Tua palavra nos fala isso, porque elas estão presas em si próprias, estão trabalhando inconscientemente para Satanás. Ó Deus, tira essa venda dos olhos de muitos que estão aqui nessa noite, Deus, muitos que ainda talvez não experimentaram a verdadeira liberdade, que estão gastando tempo com outras coisas, e não estão gastando tempo em amar o Senhor primeiramente, Deus. Fala isso aos nossos corações, Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós. Trabalha no coração de cada um de nós, para que possamos ser servos obedientes ao Senhor, não negligentes, cumpridor da Tua palavra, não omissos, não somente ouvintes, Deus. Dá-nos uma igreja santa, Pai, uma igreja separada, uma igreja consagrada, uma igreja que é totalmente devota ao Senhor Jesus, totalmente consagrada ao Senhor Jesus. As pessoas que estão aqui nessa noite, Deus, que ainda não entregaram suas vidas para Jesus, Pai, eu quero te pedir agora, o Senhor dá uma oportunidade para elas se manifestarem ao lado de Jesus nessa noite.
Toca no coração delas aqui, Pai. E que elas possam permitir que elas entreguem as suas vidas para Jesus também nessa noite. A igreja vai continuar orando. Eu quero perguntar a alguém que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Quer dizer assim: pastor, eu quero vencer, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Levante a sua mão aonde você estiver. Quem está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus, que ainda não entregou, mas quer entregar nessa noite a sua vida para Jesus. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Erga bem alta a sua mão, para que nós possamos orar por você, para que possamos ajudar a você a trilhar nos caminhos do Senhor. Há alguém aqui do meu lado direito? Há alguém aqui no meio? Há alguém aqui do meu lado esquerdo? Ok. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, pelas pessoas que vieram aqui. Obrigado pela oportunidade da Tua Palavra, pelos meus irmãos que serviram aqui nessa noite, pela mensagem que ouvimos, que possamos tomar a decisão de seguir a Cristo Jesus, hoje e sempre. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.